Olá a todos, sejam bem-vindos ao webinar dos resultados trimestrais referentes ao primeiro trimestre de 2023 dos fundos listados geridos pela Vinci. Meu nome é João Gabriel Bandeira, sou um dos responsáveis pelo RI dos fundos listados da Vinci. Hoje teremos aqui o Luiz Felipe Araújo, gestor do VIF11, o Bruno Spielberg, na qualidade de Head de Análise de Crédito da Vinci, falando sobre o VICA11, o Gustavo Cortes, o VECRI11, o Douglas Cáfaro, falando sobre o VIUR11, a Érica Souza, do VINO11, o Matheus Canali, do VIUG11, e o Rafael Teixeira, do VIX11. Eu passo a palavra para o Luiz, a gente dá início ao nosso webinar. Olá a todos, eu sou o Luiz Felipe, gestor da estratégia de FOF e de FI aqui na Vinci, e vou passar pelos resultados do VIF do primeiro trimestre de 2023. A gente começa olhando para a performance do IFIX, nesse acumulado do ano, no primeiro trimestre até agora o início de maio, e compara com o IBOV, fala um pouco assim sobre os outros indicadores de mercado. Então, assim, após um período de IFIX e FIs bastante pressionados por causa das taxas de juros mais altas, né, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, a gente começa a ver, já no início desse segundo semestre, agora nos últimos meses, um certo destravamento, com perspectivas melhores, inflação mais controlada e até um início de corte de juros para o segundo semestre desse ano. Aqui na Vinci mesmo, o Departamento Econômico projeta cortes a partir de agosto de 25 bips por reunião, tá? Somando, então, um ponto percentual ainda nesse ano. Como consequência disso, o IFIX apresenta uma rentabilidade até o dia 9 de maio de 1,5%, contra menos 0,4% do IBOV nesse mesmo período. Mas a história foi diferente entre o primeiro trimestre do ano e agora esse acumulado do segundo tri, entre abril e maio. Tá? Então, quando a gente olha só para o primeiro trimestre do ano, a performance do IFIX era negativa em menos 3,7%, e agora que a gente vê nesses últimos 2 meses essa recuperação mais forte, impulsionada aí pelo cenário mais positivo que eu comentei. Esse momento de perspectivas um pouco melhores, né, também tem um impacto aqui nas curvas de juro real longas, né, nas NTNBs, e esse fechamento de juro, quando ainda mais rápido, tem um impacto direto aqui no IFIX e nas cotas dos fundos imobiliários. A gente viu isso em agosto do ano passado, quando o IFIX teve uma valorização bastante forte, e a gente tem visto isso mais recentemente. Nesses momentos, a gente vê os fundos de tijolo, os FIs de tijolo, com uma performance superior aos fundos recebíveis. Esses fundos de tijolo acabam sendo mais sensíveis às taxas de juro longa e também estão mais descontados, né? Então, eles acabam puxando a rentabilidade do IFIX. A gente pode ver isso aqui nesse gráfico da direita, nesses dois momentos. Então, essa decomposição do índice entre tijolo e papel, né, a parte de tijolo com uma recuperação mais forte. No caso do VIF, especificamente, apesar da gente ter feito um movimento no último ano de aumento da alocação em recebíveis, a gente continua com a posição majoritária do fundo em tijolo e a gente acaba sendo beneficiado diretamente desse cenário. Com relação às movimentações, nos últimos meses a gente alterou muito pouco a carteira do fundo, a gente acredita que ela já estava balanceada, assim, bem alocada, a gente estava satisfeito com a alocação e aproveitou para surfar um pouco esse momento de melhores perspectivas. A gente fez um aumento na alocação geral da carteira, então até o caixa, que ao final de janeiro era de 6% do fundo, passou para 4%, tá?
e a gente, então, manteve mais ou menos a alocação nesse mesmo patamar entre segmentos. A gente não descarta que aí nos próximos meses a gente possa ter algum giro um pouco mais pontual, seja entre nomes individuais aqui, né, fundos individuais, ou mesmo entre segmentos nesse momento de recuperação de preços. Esses movimentos podem acontecer. De forma geral, a nossa maior alocação individual é no segmento de recebíveis, com 43% da carteira, seguido pelo segmento de escritórios, com 20%, logística, com 18%, e shopping, com 13%. Ainda assim, a posição geral em tijolo ela é superior à posição em recebíveis, que inclui não só as posições em FIs listados, mas também em CRIs diretamente. E aqui nesse slide sempre vale lembrar que a posição alocada em fundos 20 não contribui para a remuneração do gestor aqui, para a taxa de gestão. Acho que é um diferencial importante. E ao final aqui de abril, essa posição em ativos 20 era de quase 20% do PL do fundo. Em termos de rentabilidade, até o final de abril, a gente tinha, pelo VIF, uma geração de alfa de 1,9% acima do IFIX, tá? No ano de 2023. Desde o IPO, esse resultado já é de 8,2%, né, na cota do IPO acima do IFIX. Quando a gente olha para a cota a mercado do fundo, o VIF continua negociando com cerca de 20% de desconto para a cota patrimonial, um desconto maior que a média da indústria, que inclusive teve um fechamento nesse desconto, um fechamento de gap da cota de mercado para patrimonial. Quando a gente teve aqui da última vez, no último webinar, a média do desconto dos outros FOFs de mercado era de 17%, agora esse desconto foi para 14%, enquanto o VIF continuou aí próximo dos 20% de desconto, que a gente acha que é um desconto bastante grande, dada a liquidez da carteira e as posições que a gente carrega dentro do nosso fundo. Por último, passando pelo resultado taxa do VIF no primeiro trimestre de 2023, alguns destaques. Primeiro, o aumento no rendimento aqui com cotas de FIs. No primeiro trimestre, a gente gerou uma receita através de rendimento de FIs 10% acima do quarto trimestre de 2022 e 14% acima do primeiro trimestre de 2022, né, do ano anterior. Esse aumento do rendimento, de certa forma, é uma consequência também dos giros que a gente foi fazendo ao longo do último ano e contribuiu para que a gente pudesse aumentar o patamar de rendimento do fundo. Em dezembro de 2022, a gente fez esse ajuste para 6,5 centavos por cota. Ao longo do primeiro trimestre do ano, a gente manteve esse mesmo patamar de 6,5 centavos, mesmo que a gente estivesse gerando um pouco acima disso, tá? Com isso, a gente até conseguiu aumentar marginalmente aqui o resultado acumulado do fundo, chegando a 4,7 centavos ao final do primeiro trimestre, de resultado acumulado não distribuído, enquanto a gente tinha 4,4 centavos ao final do quarto trimestre de 2022. E só também passando uma referência, né, esses 6,5 centavos que a gente vem distribuindo mensalmente através de rendimentos do fundo, ele equivale a um dividend yield anualizado de quase 11% para a cota atual de mercado do fundo. Então, até eu estou usando como referência aqui o fechamento do VIF no pregão do dia 15 de maio, isso daria um yield de 10,8%. Então, com isso, eu fecho aqui os resultados do VIF do primeiro trimestre. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Bruno Spielberg e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos relacionados ao 20 Crédito Agro no primeiro trimestre de 2023. Importante apenas lembrar que o VIC é um fundo CETIPado
e, portanto, não possui negociação das suas cotas em bolsa. Primeiramente, vamos passar aqui um breve resumo das movimentações do fundo ao longo desse trimestre. No período, nós realizamos a aquisição de 5 ativos, que totalizaram R$ 54 milhões, na taxa média de CDI mais 4,6% ao ano. Na ponta vendedora, nós realizamos a venda de um ativo no valor de R$ 13 milhões, com a taxa média de CDI mais 1,3% ao ano, aproveitando a oportunidade para realizar a reciclagem do portfólio e otimizar o carrego do fundo. Com essas movimentações, o fundo passa a ter 29 ativos em seu portfólio e passa a ter um patrimônio líquido alocado de R$ 355 milhões e um caixa de R$ 18 milhões. Com relação ao indexador, o fundo possui 97% do seu patrimônio alocado em CDI e apenas 3% indexados ao IPCA, em linha com a estratégia do fundo de manter exposição majoritária em ativos atrelados ao CDI. A exposição média da carteira por devedor estava em 3,3% do PL, que consideramos uma métrica bem saudável do ponto de vista de diversificação. Com relação à carteira do fundo, a taxa média dos ativos em IPCA estava em IPCA mais 8,4% ao ano e os ativos em CDI possuíam uma taxa média de CDI mais 4,5% ao ano. A duration média da carteira do fundo estava em 2,6 anos. Outro ponto importante de diversificação é a diversificação por região geográfica, para mitigarmos o risco de alguma intempérie climática. A maior concentração da carteira hoje está na região Sudeste, com 39%, seguida pela região Nordeste, com 23%, e Centro-Oeste, com 11%. Na exposição por setor, mantemos também uma diversificação interessante por segmento de atuação. O setor de açúcar e etanol representava, ao fim do período, uma participação de 37% do PL da carteira, seguido pelo segmento de grãos, com 28%, e frigoríficos, com 10%. O fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 12 centavos por cota e distribuído o mesmo montante no período. Esse resultado representa uma distribuição acima do CDI bruto no período. E se considerarmos o benefício da isenção de imposto de renda, comparativamente ao CDI, o resultado seria ainda maior. Para concluir, este é um quadro resumo do resultado caixa apurado pelo fundo no primeiro trimestre de 2023. Sendo que o fundo gerou aproximadamente R$ 13 milhões, o que representa uma média de 11,6 centavos por cota neste período, e manteve sua distribuição no patamar de 11,6 centavos por cota, acumulando pouco menos de 1 centavo por cota no resultado não distribuído. Olá a todos, meu nome é Gustavo Cortes, eu vou falar sobre os resultados do primeiro trimestre, principais destaques e eventos recentes do Vinci Credit Securities, nosso fundo imobiliário de CRIs listado em bolsa com ticker VCRI11. Em maio deste ano, o fundo completou 2 anos de história e também fez 1 ano do seu IPO realizado em maio do ano passado. O VCRI já possui hoje uma carteira madura, bem alocada e com track record consistente e boa capacidade de geração de resultados recorrentes. Ao final de abril, o VCRI possui uma carteira composta por 40 emissões de CRIs que correspondiam a cerca de 93% do seu patrimônio líquido, além de uma alocação complementar em 4 cotas de fundos imobiliários com viés de renda e um saldo em caixa remanescente de cerca de 2% do PL. Fazendo um raio-x dessa carteira de CRIs do fundo, podemos observar que 70% dos papéis são indexados ao IPCA, com uma taxa média de IPCA mais 8,60, e cerca de 1/3 são papéis indexados ao CDI, com uma taxa média de CDI mais 4,20, que, na nossa visão, representa um bom nível de retorno ajustado a risco. Além de contar com uma boa diversificação por emissor, o fundo possui também uma abordagem multissetorial, com investimentos em ativos de diferentes segmentos, inclusive segmentos com maior resiliência e menos correlação com o ciclo econômico, como, por exemplo, logística, agronegócio e geração de energia, além de saúde, varejo e outros. Além disso, também temos alocação em setores imobiliários tradicionais, como incorporação residencial, shopping center e uma operação de carteiras imobiliárias da modalidade home equity, muitas vezes com presença de um alto grau de subordinação. Vale observar que, apesar do cenário de crédito mais desafiador que vivenciamos no primeiro trimestre desse ano, inclusive aí com pedidos de recuperação judicial de grandes empresas brasileiras nos últimos meses, o VCRI não foi impactado negativamente por nenhum evento de crédito
desde o seu início, reforçando a qualidade e resiliência da nossa carteira de CRIs. Outra característica interessante dessa carteira de CRI é o fato desses ativos contarem tipicamente com um sólido pacote de garantias reais, que confere uma proteção adicional em cenários de estresse. Bom, podemos observar que o VCRI tem apresentado um bom histórico de distribuição de resultados. Nesse primeiro trimestre, o dividend yield do fundo ficou, em média, 15,6% ao longo dos 3 meses, bem acima da média dos fundos imobiliários que compõem o FIX e também acima dos nossos pares, que são os fundos imobiliários de CRI. Aqui um breve comentário, quer dizer, apesar desse resultado sólido, temos observado que o preço de mercado da cota do VCRI segue com desconto substancial em relação ao valor patrimonial da cota. Entretanto, com o recente ingresso do VCRI no IFIX, esperamos que a liquidez do fundo aumente gradualmente e esse desconto se reduza ao longo do tempo. Com base no demonstrativo de resultados do fundo, podemos observar que a carteira de CRI tem sido a principal fonte de geração de resultados do fundo. No acumulado dos meses de janeiro, fevereiro e março, o fundo gerou um resultado caixa de 33 centavos por cota, que foram praticamente 100% utilizados para a distribuição de rendimentos aos cotistas. Adicionalmente, o fundo encerrou o trimestre com um resultado acumulado e não distribuído de 6,5 centavos por cota, que vai funcionar como uma espécie de colchão adicional para futuros pagamentos de proventos. Por fim, temos aqui um guidance de pagamentos de dividendos para os próximos meses. Com base na remuneração projetada dos ativos em carteira e do resultado acumulado ainda não distribuído, estimamos uma distribuição de rendimentos entre 10 centavos por cota a 12 centavos por cota para os próximos 3 meses, ou seja, até julho de 2023. Esses eram os principais destaques que eu gostaria de passar e espero que aproveitem o nosso webinar. Olá a todos, meu nome é Douglas Cafro e hoje vamos falar brevemente sobre os resultados e últimos acontecimentos relacionados a 20 imóveis urbanos do primeiro trimestre de 2023. Começamos falando do portfólio do fundo, composto por 8 imóveis altamente aderentes à sua estratégia de aquisição. Os imóveis estão distribuídos em 4 estados diferentes, sendo que os mais representativos são o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo, com os ativos Ânima, Cogna, Dasa e Facamp. O portfólio possui uma concentração temporária no segmento de educação, que representa cerca de 78% da sua receita de locação. Com novas aquisições, o time de gestão buscará equilibrar a exposição do fundo entre os demais segmentos, que são varejo, supermercados e atacarejos e saúde. Fora isso, o fundo possui cerca de 91% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos, possui exposição a inquilinos com bons riscos de crédito. O portfólio do fundo também conta com contratos de locação com prazo médio elevado, superior a 8 anos, sendo que 65% dessa receita de locação vence após 2033. Com relação de reajustes, praticamente todos eles são feitos por IPCA e estão concentrados no meio e no fim do ano. Sobre os indicadores operacionais, o fundo teve sucesso no repasse da inflação no aniversário de cada um de seus contratos e manteve seu portfólio 100% ocupado sem inadimplências. Com isso, o fundo vai apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,6 centavos por cota e distribuído 7,1 centavos por cota desde seu IPO. O já expressivo resultado acumulado pelo fundo, de 13 centavos por cota, e a qualidade dos fundamentos apresentados até o momento permitiram que o fundo fizesse 4 revisões das suas estimativas de rendimentos, sendo que a vigente aponta para uma distribuição entre 7 e 7,6 centavos por cota até maio de 2023. O ponto médio dessa distribuição é 17% superior àquele indicado no momento do IPO do fundo. Falando agora de indicadores relacionados aos mercados de capitais, o fundo, em maio e agosto de 2022, implementou 2 iniciativas para fomento da liquidez, a primeira sendo o desdobramento de cotas no fator de 1 para 10, e logo depois a contratação do Banco Fator como formador de mercado. Desde então, o fundo percebeu um aumento significativo no número de novos investidores, saindo de uma média de 104 novos investidores por mês para cerca de 996 novos investidores por mês, no período posterior à implementação das iniciativas. Vale um destaque especial para o mês de abril de 2023, mês em que o fundo ganhou mais de 7.500 novos investidores. Nesse mesmo mês, o fundo foi destaque em um vídeo do professor Mira, especialista em renda variável do canal Me Poupe, e do Danilo Barbosa, sócio do Clube FI. Agora, em relação à evolução da DTV do fundo, desde a implementação das iniciativas, notamos um aumento de cerca de 24% na DTV, quando comparando a média do período pré e pós-implementação das iniciativas.
passando de uma negociação média de 270 mil por dia para cerca de 340 mil por dia. No mês de abril de 2023, o fundo negociou cerca de 392 mil reais por dia, valor 16% acima da média do período pós-implementação das iniciativas e 44% acima do período anterior. Falando de retorno total, a cotação do fundo sofreu de forma relevante durante o primeiro trimestre de 2023, chegando a acumular uma queda de 23%. Nesse patamar, o fundo entregava um dividend yield anualizado acima de 14% e negociava com desconto de 34% para sua cota patrimonial. Já no mês de abril, o fundo apresentou uma recuperação forte, com uma valorização superior a 20%. Ao fim de abril, o fundo entregava um dividend yield anualizado de 12% e negociava com desconto em torno de 20% para sua cota patrimonial. Agora, falando da situação de caixa do fundo, em abril de 2023, o fundo possuía cerca de 120 milhões de obrigações por aquisição de ativos e possui caixa suficiente para honrar suas obrigações pelos próximos 12 meses. O fundo possui algumas alternativas para geração de liquidez, que não necessariamente envolvem uma nova emissão, como a venda de ativos imobiliários e a postergação de parcelas de obrigações por aquisição de ativos. Para concluir, esse é um quadro resumo do resultado caixa apurado pelo fundo no primeiro trimestre de 2023, sendo que o fundo gerou uma média de 7,7 centavos por cota nesse período e manteve sua distribuição no patamar de 7,2 centavos por cota, acumulando cerca de 0,7 centavos por cota de resultado não distribuído. Com isso, encerramos a apresentação do primeiro trimestre de 2023 do 20 Imóveis Urbanos FI. Obrigado pela atenção de todos. Começando agora a sessão do 20 Offices, o Vino 11. O Vino 11 é um fundo de escritórios com mais de 10 ativos que totalizam mais de 86 mil metros quadrados de ABL. 70% do portfólio é de ativos localizados em São Paulo e com uma grande diversificação entre as sub-regiões de São Paulo, que incluem Vila Madalena, Pinheiros, Jardins, Chucre, uma vasta diversificação. 69% da receita são de contratos atípicos, o que garante uma previsibilidade muito grande da nossa receita. E o maior contrato típico representa menos de 6%. O total da carteira de prazo é de 8,2 anos, ponderado, que é o nosso VOLT. Olhando para a performance operacional, o Vino vem mantendo bons indicadores. Ele mantém hoje uma ocupação acima de 94% e sempre teve uma ocupação acima de 92%. Bem superior à média do mercado. Em relação aos rendimentos, o Vino vem distribuindo o equivalente a 31 centavos por cota, de forma que o dividend yield sobre a cota patrimonial é de 6,8, 0,8 pontos percentuais acima da média dos comparáveis. Quando olhamos para o dividend yield da cota a mercado, o Vino vem entregando um dividend yield de 8,8%. Uma outra análise importante da gente olhar é sempre o valor por metro quadrado dos ativos, que hoje apresentam um excelente ponto de entrada. O valor da avaliação patrimonial dos ativos do Vino representa R$ 15.560 por metro quadrado, um valor que a gente considera muito abaixo do que seria o custo de reposição desses ativos. E vale destacar que esse valor inclui o BM336, que é um ativo com laudo superior a R$ 40 mil o metro quadrado, de forma que a mesma média do portfólio, excluindo esse ativo, é de apenas R$ 13.643 o metro quadrado. Quando a gente avalia esse valor em relação ao valor de mercado e não patrimonial, esses valores são ainda mais baixos, sendo o valor total da carteira do Vino a valor de mercado equivalente a R$ 13.200 o metro quadrado e o mesmo equivalente ao portfólio, excluindo o BM336, a R$ 11.200 o metro quadrado. Falando um pouco sobre a situação de caixa e as obrigações do Vino, o Vino hoje possui obrigações que totalizam R$ 508 milhões a prazo, referente às aquisições de alguns ativos. Apesar de ser uma alavancagem um pouco alta, a gente tem uma alavancagem que está atrelada a contratos atípicos de longo prazo, muito bem equilibrados, de forma que em nenhum ano existe uma necessidade superior a R$ 42 milhões para obrigações de amortizações. Então, apesar de ser uma alavancagem alta, ela está bem organizada em relação aos recebíveis do fundo. Falando um pouco do resultado financeiro, a gente teve um resultado no trimestre equivalente a 29 centavos por cota, foram distribuídos 31 centavos por cota. Ainda assim, o fundo permanece com resultado acumulado não distribuído de 25 centavos por cota. Olá a todos, meu nome é Matheus Canali e vamos passar agora pelos resultados do VILG 11 no primeiro trimestre de 2023. Começando aqui pelo portfólio do fundo,
Hoje nós contamos com mais de 600 mil metros quadrados de ABL, divididos em 16 ativos, em 7 estados e com mais de 60 locatários diferentes. Um ponto que sempre gostamos de ressaltar, a diversificação por receita, a diversificação da receita por locatário. Então, hoje o VILG apresenta o seu maior locatário com 14% da receita total, seguido aí pelos outros, onde mais de 50 contratos, né, mais de 50 locatários possuem uma participação de 3% ou menos, o que dá uma diversificação bem interessante e que é muito importante para o dia a dia do fundo. Quando nós olhamos por estado, a gente tem aqui Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo como os principais mercados onde o VILG possui seu portfólio, e o Sudeste, aí, somado o Sudeste, mais de 80% de participação, mas também com uma diversificação importante regional, com 2 ativos no Rio Grande do Sul, um ativo em Pernambuco e outro ativo no Pará. E, portanto, aí o VILG presente em 4 das 5 regiões do país. Em relação aos setores, o VILG, desde seu início, continua com uma exposição interessante ao e-commerce, ao setor de transporte e logística também, se somados aí representam aproximadamente 60% da nossa receita. Quando a gente olha o nosso VALT, que é o prazo médio de término dos contratos, né, de vencimento dos contratos, o VILG hoje com um VALT de 4,1 anos, que também aqui nós julgamos bem importante, dado a característica dos contratos, e uma taxa de ocupação que no momento se encontra em 90%. Passando aqui pelo caso da Tokstok, que foi o maior acontecimento aí do nosso primeiro trimestre e que teve um desfecho recente e muito positivo para o fundo, que acho que vale o destaque. Então, recapitulando, né, o cronograma, como que foi esse timeline aí dos eventos. Nós tivemos lá em fevereiro o não pagamento do aluguel por parte da Tokstok relativo ao aluguel de janeiro, competência janeiro com vencimento em fevereiro. Então, isso ligou aqui um sinal de alerta na gestão, é o nosso principal contrato, e com assessoria aqui dos nossos advogados, né, toda a parte do jurídico, chegamos à conclusão de que o melhor caminho a seguir seria entrar com essa ação de despejo, que foi realizado no dia 15 de fevereiro, há poucos dias aí, 10 dias depois, aproximadamente, do evento do inadimplemento. E aí, ao longo dos outros dias, a gente fomos monitorando. Em março, no vencimento de março, a Tokstok realizou o pagamento normalmente do aluguel, e no final de março eles realizaram o pagamento que estava em atraso, foi efetuado em juízo por conta aí da ação de despejo em curso, e ele foi depositado com todos os encargos, né, ou seja, multas, juros e honorários advocatícios, né. Nos 2 meses que se sucederam, no vencimento de abril, competência março, e no vencimento de maio, competência abril, houve também os 2 pagamentos na data, ou seja, o inquilino ficou adimplente com os vencimentos posteriores, sendo que na competência abril, com vencimento em maio, foi realizado, inclusive, o pagamento com o reajuste anual de contrato. Então, mais um bom sinal aí para o futuro desse contrato. Então, nós recebemos o aluguel já reajustado com o IPCA acumulado dos últimos 12 meses. E, por fim, agora, recentemente, no dia 15 de maio, nós conseguimos, junto aí ao judiciário, conseguimos reaver os valores que haviam sido depositados em juízo, encerrando-se assim esse case da Tokstok aí do primeiro trimestre. Aqui a gente coloca um gráfico para ficar um pouco mais visual a situação. Então, recapitulando, né, aqui em regime caixa, ou seja, né, conforme o dinheiro foi caindo na conta, né? Então, fevereiro houve o inadimplemento, que é o azul aqui mais escuro, né, que não houve pagamento. Março, abril, ocorreu o pagamento normal.
Em maio, nós recebemos o aluguel reajustado, mais o valor corrigido com os encargos e corrigido por CDI, que também nesse tempo que ele ficou depositado em juízo, esse valor foi corrigido por CDI. Então, tendo assim, como eu mencionei, um desfecho muito positivo desse evento. É evidente que, dado todo o cenário e de tudo que aconteceu, a gestão continua, né, nós continuamos atentos à saúde financeira do nosso inquilino, um contato muito próximo, a nossa relação com eles continua boa, temos conversado, temos estudado opções, mas o que temos para hoje, para frente, aqui para o médio prazo, para o médio e longo prazo do contrato, que é um contrato que se encerra em 2030, é que o inquilino vai permanecer no ativo, tem uma operação sólida lá em Extrema, e em havendo qualquer novidade, nós entraremos, obviamente, em contato aí com o mercado, via fato relevante ou via relatórios gerenciais. Falando um pouco agora da nossa faixa, né, estimada de rendimentos, nós temos aí para o primeiro semestre de 2023, nós por conta da vacância do Caxias Park, que é um dos nossos principais desafios atualmente do fundo, desde janeiro nós temos informado uma faixa entre 65 e 72 centavos por cota. Essa distribuição, essa faixa, a distribuição foi afetada em fevereiro por conta justamente da Tokstok, né, que eu acabei de mencionar, e a faixa de 65 a 72, ela continua até o final aí do primeiro semestre, até junho de 2023. Quando nós olhamos aqui a questão da nossa cotação de mercado versus a patrimonial, a gente também observa aqui, nós também colocamos um gráfico aqui da rentabilidade bruta do fundo, né, desde o início, o VILG aí vem desempenhando acima do IFIX desde o seu IPO. E em relação à cota de mercado, aqui são números fechamento de abril, agora em maio, né, no momento aqui da gravação, a nossa cota já está mais valorizada, a gente já está mais próximo aí de R$ 98, R$ 99, mas dado que aqui a database desses dados é o final de abril, em final de abril nós tínhamos aqui 94,30 versus 111,69 de patrimonial, o que caracteriza um desconto de 16%. Onde nós enxergamos aí um upside possível de curto médio prazo aí para o fundo, dado todo o cenário já de próximos meses, que nós devemos ter aí uma diminuição da nossa taxa básica de juros. Falando em alavancagem, o fundo continua com um nível aí próximo a 14%, o que nós julgamos também um nível confortável, dado, né, para o tamanho do fundo, ou seja, 14%. E olhando o valor de mercado, né, considerando esse valor de 94,30, que era o fechamento de abril, quando nós comparamos com outros fundos de logística da indústria, considerando aqui, para efeito de comparação, os fundos com mais de 1 bilhão de market cap, né? Então, nós temos aqui um universo dos comparáveis aqui com o VILG. Nós ainda estamos abaixo deles, então mais um motivo aí, mais um cenário de possível upside para a cota aqui do VILG, e é interessante aqui nós trouxemos uma comparação com o nosso último webinar, né, com o nosso último relatório trimestral, que era o fechamento aí de quarto TRI de 2022, nós já tivemos uma valorização para o VILG de 12% em um trimestre, e quando a gente compara a média dos peers, uma valorização de 10%. Então, acho que o VILG aí recuperando acima da média do mercado, mas ainda, como eu mencionei, ainda abaixo dos pares, configurando uma situação interessante também para upside. Agora um pouco aqui sobre a situação de caixa do fundo, né? Hoje o VILG conta atualmente com três CRIs, né? Nós temos aí o que nós carregamos desde o início do fundo, que é o CRI do Fernão Dias e do Privalha, com uma taxa de IPCA mais 7,5%.
Temos o CRI do Alianza, que foi na época aí do evento de aquisição do ativo, de IPCA mais 6,5%, e também o do Castelo Business Park, de IPCA mais 6,8%. Importante mencionar, né, que esses 3 CRIs, eles têm vencimentos longos, então a gente está falando aí de 2 deles com vencimento em 2031 e outro com vencimento em 2036, e todos eles com fluxos de amortização linear, então não tem aí, não havendo nenhum efeito bullet no meio do caminho, o que nos dá uma previsibilidade de caixa importante. Hoje, novamente, né, no fechamento aqui de abril de 2023, o fundo encontra-se aí com pouco mais de 49 milhões, sendo que as obrigações ainda em 2023 somam aí pouco menos de 6 milhões. O que caracteriza um caixa líquido para final de ano confortável aí de mais de 43 milhões de reais. Ao lado aqui nós trazemos um gráfico também que explica melhor a questão da despesa financeira, de principal, um resumo aí das obrigações do fundo. E por fim, nosso último slide, como de costume, em relação ao resultado financeiro, o nosso primeiro trimestre aí do ano, distribuímos aí no somatório um total de R$ 1,85, tendo gerado R$ 1,92, o que significa aí pouco mais de 96% de distribuição dentro da faixa de 95%, e começamos o ano com um acumulado de 16 centavos por cota ao longo desses 3 meses, muito influenciado também em março, né? A gente pode observar um resultado maior em março por conta de um valor que ficou ainda do inquilino que deixou o Caxias Park, algumas obrigações que ele estava devendo, então nós recebemos esse valor em março, foi possível guardar um pouco mais de resultado em março. Então, guardando 7 centavos ao longo do trimestre, fechando o mês de abril, fechando o mês de março com 24 centavos acumulado. Aqui a gente traz também uma comparação em relação aos anos anteriores. Muito obrigado. Olá a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez falando um pouco dos resultados do VISC, nosso fundo de shopping aqui da Vinci. Vamos falar hoje um pouquinho dos resultados do primeiro trimestre de 2023, trimestre que mais uma vez começou forte, com bons resultados para o segmento de shopping center. O fundo distribuiu no primeiro trimestre uma média de 82 centavos por cota, já levando em consideração a distribuição de abril, no último mês, e a gente gerou no primeiro trimestre um resultado de 99 centavos, e aí quando a gente inclui abril, a gente fica com uma média de resultado gerado de 92 centavos. Comparando com o ano anterior, né, a gente, quando olha resultado gerado, o fundo gerou 26% a mais de resultado do que foi gerado no primeiro TRI de 22, e a gente distribuiu quase 20% a mais do que foi distribuído em 2022, no primeiro trimestre. Isso mostra que o ano novamente começou bem, né, e o portfólio do VISC respondeu muito bem nesse início de 2023. A gente vem mensalmente, né, gerando resultados acima do que a gente vem distribuindo, com isso a gente vem acumulando resultado no fundo. O fundo hoje, já incluindo o mês de abril, ele conta com um resultado acumulado não distribuído de 91 centavos por cota. Isso dá um conforto, uma tranquilidade grande, né, para a distribuição ao longo do ano. E como a gente também vem gerando, né, resultados superiores ao que vem sendo distribuído, a gente tem que distribuir 95% do resultado no semestre, existe uma tendência, né, inclusive, de aumento do rendimento para os próximos meses. Quando a gente olha o desempenho de NOI e caixa, né, por metro quadrado do portfólio, e compara contra o ano passado, né, a gente vê um pouquinho a força dos resultados aí do ano, né? A gente está no trimestre com 15%, acima de 15% em relação a 2022,
Os 10 principais shoppings do fundo tiveram um resultado ainda melhor, ficando 18,4% acima de 2022, no primeiro trimestre, e com desempenhos individuais muito bons, né? Prudem, que é um shopping 100% nosso, sempre respondendo com crescimentos fortes esse ano, né, acumulado, crescendo aí 20,7% no trimestre. Porto Velho, que foi o ativo que mais cresceu ano passado, crescendo novamente forte versus 2022, crescendo 28,3%. Acho que o Campinas, importante destacar, foi um shopping recém-adquirido, foi o último shopping comprado pelo VISC ali em dezembro de 2022, e começou o trimestre de 23 com um crescimento significativo em relação ao que ele desempenhou em 2022, crescendo 36,7%, entre outros, né? A Vila Romana sempre com bons desempenhos, então isso, sem dúvida, corrobora aí para o bom resultado de NOI do VISC nesse primeiro trimestre e, consequentemente, para a sua distribuição aí de rendimentos. Quando a gente olha a venda, o portfólio cresceu no primeiro trimestre 11,5% em relação a 2022. Isso é um crescimento superior, inclusive, ao que a própria Abrace divulgou agora recentemente, de crescimento no primeiro TRI. A Abrace divulgou um crescimento de 6,8%, né, para o mercado brasileiro. O VISC teve um crescimento de 11,5%, superior à Abrace, superior também à inflação acumulada no período, significa que a gente teve crescimento real de venda. Novamente, quando a gente olha individualmente alguns ativos, né, a Campinas também se destacando em crescimento de vendas. Claro que tem efeito de algumas operações novas, né, que não tinham no primeiro trimestre de 22, mas ainda assim com crescimento significativo em torno de 34%. A Vila Romana, que já vinha crescendo forte vendas no ano passado, mantém esse crescimento, de 23,9%. Então, são ativos que vêm se destacando realmente quando a gente fala do indicador vendas. É importante ressaltar que esse crescimento de NOI, né, em 15% e vendas em 11%, já é em cima de uma base de 2022, que foi uma base forte, né? Mesmo no primeiro trimestre, foi uma base que vinha, inclusive, com resultados não recorrentes de recuperação de estoque de pandemia, né? O 22 a gente não teve efeitos mais de nenhuma restrição de horário, de funcionamento, então já era um resultado que é uma base comparativa forte e que em 23 a gente está conseguindo superar novamente. Quando a gente olha o indicador de fluxo, acho que esse era um indicador que no ano passado foi o único indicador que não performou, né, acima de 2019, foi o único indicador que ficou abaixo do patamar pré-pandemia. A gente vê em 2023 uma resposta, né? Os 3 primeiros meses do ano a gente teve fluxo de veículos superior aos meses do ano de 2022 e a gente acumula no trimestre um crescimento de 9,1% em relação ao primeiro trimestre de 2022, apesar de ainda estar abaixo do patamar pré-pandemia 2019, a gente ainda está 13,5% abaixo, mas mostrando sinais de recuperação, né, aos pouquinhos aí, o hábito de consumo voltando e os shoppings, né, voltando a ter o fluxo normal, né, do período pré-pandemia. E quando a gente olha a ocupação, a gente começa o ano, né, com uma queda de ocupação em relação ao fechamento do ano de 2022. Isso, na verdade, é esperado, né, em função da própria sazonalidade normal do segmento de shopping. Muitas lojas fecham após Natal e no iníciozinho do ano. Mas quando a gente faz essa comparação, né, da ocupação do VISC versus a ocupação que o VISC tinha no primeiro trimestre de 2022, a gente está meio ponto percentual acima de ocupação. E os shoppings têm apresentado uma movimentação comercial bastante interessante, né? Muitas lojas no pipeline de negociação, algumas lojas grandes, inclusive, que devem ser repostas agora, ainda no primeiro semestre. Então, a expectativa é que a gente retome, né, os patamares de ocupação que a gente fechou o ano de 22 aí no curto prazo. Aqui relembrando, né, acho que esse foi até o tema da última reunião trimestral também, o fundo ele tem algumas obrigações de pagamentos de preço
variável de aquisições que foram feitas lá em 2020, durante a pandemia, né? Só recapitulando, foram aquisições que em 2020 ou 2021 o fundo realizou, e diante de toda aquela incerteza que existia sobre a velocidade de resposta dos shoppings pós-pandemia, né, e como é que seria ali o desempenho desses ativos, em quanto tempo ele precisaria ter para recuperar o seu andamento normal, né, a gente, até para proteger os cotistas, a gente renegociou preços e fez pagamentos naquele momento menores, deixando uma parte do preço em função do desempenho futuro dos ativos. E aí, naturalmente, você tem métricas distintas para os três portfólios comprados, né? A gente tem esse modelo no Ribeirão Shopping, nos 4 ativos comprados da Ancar e no Praia da Costa. Tem um regramento específico para cada um, mas como os shoppings vêm desempenhando bem em 22 e principalmente em 23 agora, né, levando como base os orçamentos dos shoppings, a gente projeta alguns pagamentos para serem feitos no início de 24 e no início de 25. E aí esses valores, né, a gente começou a contemplar agora no patrimônio líquido do fundo, e à medida que os shoppings vêm desempenhando e se aproximando desse hurdle para pagamento de earnouts, a gente vai replicando esse efeito no PL. Então, a gente começou a fazer isso agora no último mês, e a gente vai fazer gradativamente até o final do ano de 2023, onde a gente efetivamente vai fazer aí vai ter a certeza, né, do montante que vai ser pago, tá? Então, vocês vão perceber aí uma variação mês a mês no patrimônio líquido do fundo. Esse slide eu acho que já é bastante conhecido, né? Ele mostra toda a diversificação que faz parte da estratégia do VISC, né? Diversificação por área geográfica. O fundo está presente em todas as regiões do Brasil. A gente está presente em 12 estados brasileiros, 20 ativos. É o fundo que tem a maior quantidade fundo de shopping que tem a maior quantidade de ativos. A gente tem 10 administradoras parceiras que administram, né, nosso portfólio, e com uma diversidade geográfica interessante que protege o fundo, né, em momentos principalmente aí de crise. Acho que também foi comentado no relatório mensal, né, no próprio podcast, a gente recentemente tomou a decisão de trocar a administradora do Shopping Praia da Costa. Essa Cavalcante cede espaço para a Sommols, que já administra o Ilha, vai estar assumindo o Praia da Costa oficialmente a partir de maio, mas no primeiro trimestre o trabalho ainda foi feito pela Cavalcante. E aí, mostrando como é que está o cenário de caixa, o fundo hoje conta com 78 milhões, ali, aproximadamente 80 milhões de caixa. A gente, para esse ano, tem pouca obrigação, né, de pagamento de principal de dívida, então o caixa líquido do ano é bastante positivo. Naturalmente, você tem, quando você olha todo o cenário de dívidas, né, o fundo ele tem hoje um montante total ali aproximadamente 670 milhões de obrigações a longo prazo, né, sendo que o CRI da Ancar é o mais relevante, representa aproximadamente 70% dessa obrigação, é um CRI que foi feito a IPCA mais 6,25 lá em 2021. E a gente tem 2 tranches dessa última aquisição do Shopping Campinas, que é um CRI que foi feito a IPCA mais 7,65, uma tranche curta, tranche longa. A tranche curta, inclusive, a gente tem como objetivo pré-pagar ela o quanto antes, para desalavancar um pouquinho o fundo e aliviar as obrigações de pagamento de principal dos próximos anos. E, por fim, né, a gente tem aqui o cenário de resultado mês a mês do ano 2023. Como eu comentei, a gente entrou o ano com 48 centavos de resultado acumulado. Em janeiro, a gente acumulou 45 centavos. Né? Em fevereiro, mais 5 centavos. Em março, mais 4 centavos. E fechamos o trimestre com R$1,02 de resultado acumulado. A gente acabou consumindo um pouquinho desse resultado agora em abril, né, para distribuir o topo do guidance,
mas ainda assim, a gente, como foi visto no início da apresentação, a gente conta com 91 centavos hoje, nesse momento, de resultado acumulado no fundo, o que dá bastante tranquilidade. Acho que as principais novidades e resultados do VISC são esses. Agradeço a atenção de todos e os vejo novamente no próximo trimestre. Até lá. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos pela audiência. Nós estamos à disposição através do nosso site, 20fundoslistados.com, ou através do nosso e-mail de ri@20fundoslistados.com. Até o próximo webinar.